Saudações, senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site controversiacatólica.com. Neste vídeo vamos dar continuidade à questão da passagem do latim ao vernáculo na liturgia romana, que aconteceu entre 1964, com a constituição do Concílio Vaticano II sobre liturgia, chamada Sacrosanctum Concilium, até os anos 1969, que foi quando se estabeleceu a missa nova, que na maior parte dos lugares onde se celebra, ou na verdade praticamente todo lugar, 99,9% dos casos, sempre em vernáculo. Então nós vamos falar dessa passagem hoje, não do ponto de vista teórico, ou seja, aquilo que nós vimos no último vídeo, como que isso acontece de uma maneira geral e qual é a finalidade disso normalmente, quando acontece uma mudança de língua radical. Então o que está por trás disso normalmente é a intenção de apagar o passado e introduzir novas ideias. Assim nós vimos com alguns exemplos e algumas pessoas nos comentários inclusive colocaram mais exemplos interessantes e isso foi então o vídeo anterior. Nesse vídeo agora nós vamos falar concretamente como se deu essa mudança, com que espírito e com qual intenção, pelo menos a intenção alegada, está bem? Vamos falar daquilo que mais bem é um pretexto do que uma realidade, mas que é o que nós encontramos nos textos. Não nos fatos, mas nos textos. E a partir do próximo vídeo, que pretendo gravar ainda essa semana, nós vamos para os fatos, vamos além dos pretextos. E isso então vai nos levar a estudar os reformadores litúrgicos do século XVI protestantes, que também fizeram uma larga campanha pelo vernáculo. E os motivos alegados também são os mesmos. Mas nós já vamos estar avançando e vendo, já que estes pretextos dos reformadores do século XVI e desses reformadores do século XX, que nós conhecemos aí, Annibale Bugnini, Paulo VI, etc., eles têm, na verdade, uma outra intenção. Tem uma implicação nesse pretexto que é uma espécie de descrença em certas doutrinas estabelecidas e cridas por todo católico. Então, isso nos próximos vídeos, nós vamos ver também os erros de tradução, e por fim vamos entender por que o latim é importante. E antes de nós adentrarmos nesse tema da passagem do latim para o vernáculo na mente da Sacrosanctum Concilium, em 1964, e na mente de Paulo VI, vamos antes para alguns avisos que eu acredito que são pertinentes. Primeiramente, gostaria de agradecer as felicitações que me mandaram via YouTube, via Facebook, via WhatsApp, as pessoas que souberam, devido ao nosso pequeno informativo, que a minha esposa está esperando o primeiro bebê. Nós todos estávamos aqui exultantes e eu quis, então, como que irradiar essa felicidade e a nossa alegria com esta mensagem, com esta informação. Recebi ótimas reações da parte das pessoas e eu gostaria que retornassem a nossa alegria também e a nossa mensagem com preces. Eu peço que rezem para que o nosso bebê possa passar por uma boa gestação, assim também nossa esposa, e de uma maneira que a gente possa batizá-lo, que se torne um santo. É o que nós desejamos, sobretudo, né? Que possa receber o santo sacramento do batismo e depois, mediante essa infusão da graça de Deus, sendo membro de nosso Senhor Jesus Cristo, seu corpo místico, a Santa Igreja Católica, possa assim se santificar e ir para o céu. É para isso que nós vamos, com todas as veras do nosso coração, nos esforçar como pais, né, para que possa, em primeiro lugar, antes de tudo, ser um bom cristão e assim ser um herdeiro do paraíso, possa assim se salvar. É isso que nós desejamos e desta maneira, claro, glorifique a Deus. Bem, esse aviso é importante. Um outro aviso é que nos próximos dias, Deo volente, se Deus quiser, nós vamos intensificar as lives, porque agora eu consegui implementar aqui em casa um sistema que me permite, com cabo, né, ter uma internet com maior velocidade, e assim aqueles inconvenientes que nós tivemos antes, de interrupções durante as lives, eles não vão acontecer, a não ser que aconteça de eu ficar sem internet, por exemplo, acabar a energia elétrica, coisas assim, mas de uma forma ordinária, nós podemos contar que não vai mais acontecer incidentes, aquelas
aquelas questões de o vídeo travar ou interromper a gravação. Portanto, nós vamos fazer lives a partir de agora e nós vamos começar amanhã. Na verdade, eu acho que é hoje, né? Porque eu estou gravando no dia anterior. Então, na quarta-feira, à noite, às 8 horas, nós vamos fazer a nossa primeira live geral aí desse mês de agosto, uma live inaugural, já com esse novo sistema, na qual eu vou simplesmente responder algumas perguntas frequentes, vamos conversar um pouco com as pessoas que estiverem aqui e também falar de como vai funcionar o sorteio de mais 5 livros de O Papa e o Anticristo, está certo? Este livro aqui, nós vamos sortear 5 exemplares graças a um benfeitor, nosso amigo, que adquiriu então estes 5 exemplares e pediu que nós sorteássemos entre as pessoas aqui que acompanham a gente pelo canal. Então nós vamos fazer esta promoção agora e será sorteado no dia 15. Então aqueles que quiserem se informar de como será, querem participar também, estejam presentes nessa live do dia de amanhã, dia 11 de agosto, né? Que na verdade é hoje para aqueles que estão assistindo esse vídeo, assim que ele foi publicado. Então, dia 11 de agosto nós teremos também a informação sobre a questão do sorteio que acontecerá no dia 15 de agosto, em comemoração da Assunção ao céu de Maria Santíssima. Além disso, para encerrar, eu gostaria de dizer a todos que vamos continuar as gravações aí destes vídeos sobre a questão da passagem do latim ao vernáculo, vamos até o final. E também aqueles que nos acompanham, aqueles que são assinantes, né, da nossa área de membros aqui do canal, saibam que nós estamos preparando mais lições de filosofia escolástica e também de Sagrada Escritura, que estão disponível para todos aqueles que são membros do canal. Estamos preparando. Provavelmente nós vamos fazer na forma de live também. Então nós vamos ter lições de filosofia escolástica e lições de introdução bíblica ao vivo, que assim fica melhor a interação e podem fazer perguntas e coisas assim, certo? Ficarão aulas um pouco mais longas, se bem que a parte expositiva será a mesma coisa que todas as outras, mas ao fim nós sempre vamos abrir para questões, está certo? E a primeira será sobre filosofia escolástica, nós vamos falar sobre, como se diz no manual, né? Momentum filosofia, quer dizer, a importância da filosofia, tratando primeiro da sua excelência, em vários aspectos, e depois da sua utilidade, tá? Para o homem, para a sociedade civil, enfim, isso nós vamos estudar. Bem, chega de avisos, agora vamos para o nosso tema. Eu gostaria de começar esse vídeo respondendo a um comentário do vídeo anterior, em que falamos sobre a mudança de língua como uma estratégia revolucionária. O comentador, ele disse mais ou menos o seguinte, que o Missal de 1965, que é uma implementação de um documento chamado Interecumenity, ele, na verdade, não mudou, senão a língua nas partes da missa, exceto o cânon da missa. E ele mudou de uma maneira que não contém os erros de tradução que nós encontramos na reforma litúrgica, que está em efeito hoje, de 1969. Então ele disse assim, se for julgar pelo Missal de 1965, nós não devemos criticar, porque só mudou o vernáculo, mas o sentido, as expressões, inclusive na parte da consagração, onde tem pro multis em vez de pro omnibus, ou seja, por muitos em vez de por todos, que é o que mais escandaliza na Missa Nova de 1969. Então, esses erros de tradução intencionais não aparecem ali no de 1965. Então ele diz, a julgar por isso, a mudança de língua em si não é um problema, né? Porque ali fizeram tudo certinho e tudo mais. Bem, é preciso entender que o Missal de 1965, ele é uma etapa na implementação da reforma litúrgica, e mesmo antes da Missa Nova, na verdade, nós tivemos também outras etapas, além desta, certo? Então, ele é uma etapa. Nós vamos também ter um outro documento, o qual ele também já implementa o cânon em língua vulgar, está certo? Tudo como etapas para chegar em 1969. Então, é preciso entender isso no contexto de um processo, está certo? E, no entanto, já em 1965, nós temos mudanças tais que distam daquilo que é o Missal de 62. Não na esfera da língua, é verdade, mas, eu digo, do sentido, da tradução, desculpa, não é este o problema de tradução, de inovação na tradução, de introdução de novas ideias
na mudança do latim para o vernáculo, mas é um problema já nas rubricas, tá? Nos gestos, nos ritos que se seguem, a maneira que se executam os ritos. Então, não se mudou as palavras, propriamente dita, na tradução, mas se mudou, bem, de uma forma geral, a atitude, usando mais vernáculo, tá? Então, já abrindo para vernáculo em quase toda a missa, exceto no cânon, e, sobretudo, o que é mais importante nas reformas de 65 é que eles mudaram certas coisas. Por exemplo, eu vou mostrar para você a missa de 1965 exemplar, certo? Que é a missa que foi celebrada, desculpe-me aqui, voltou? A missa que foi celebrada por Paulo VI, mais de 50 anos atrás, 55, 56, 57 anos atrás, em Roma, na Igreja de Todos os Santos, Ogni Santi, em Roma, uma paróquia. Aqui nós temos a inscrição que ficou nesta paróquia, que fala que agradecem pela inauguração da reforma litúrgica ter acontecido justamente nesta paróquia. Esse é um artigo do site Horate Coeli, que justamente vai fazer uma crítica, uma exposição do que foi essa missa e do que implica o missal de 1965. Então, o que eu posso fazer de melhor aqui para responder o nosso comentador é remetê-lo a esse artigo e também um outro artigo que ele indica no final, de um autor, que fala sobre essa questão do missal de 1965 não ser uma coisa boa, não, está certo? Não é uma boa alternativa litúrgica. E isso por algumas mudanças. Por exemplo, você vê aqui Paulo VI de frente para o povo, está certo? Então, a posição tradicional, que sempre foi usada, desde os apóstolos até esse momento, era a do Oriente, ou seja, para o Oriente. E isso significava, na maior parte das vezes, porque as igrejas eram projetadas nesse sentido, voltar-se de costas para o povo, mas isso significava voltar-se para Deus, não é? Então isto é realmente o tradicional, que Paulo VI já mudou, já se mudou em 1965, isso é o que está previsto, está certo? E a missa modelo é justamente esta missa de Paulo VI, que foi, claro, a primeira missa em italiano também. Então ela é considerada a primeira missa italiana. Bom, o cânon não estava em italiano, mas tudo mais estava em italiano. E esse é um ponto importante, porque já é um primeiro passo, não é o ponto final, evidentemente. Paulo VI não parou aí, mas era uma etapa inicial. E isso já introduzia as noções que nós vamos colocar aqui de uma participação e compreensão total por parte dos fiéis. E este princípio é a abolição do latim e evidentemente, também uma modificação do latim. Ele pede por tudo isso e nós vamos entender isso mais para frente. Mas vamos prosseguir aqui neste artigo, nós vamos ver algumas outras cenas interessantes. Então, se vocês observarem, eles cobriram, aqui não fica tão claro, aqui fica mais claro. Se vocês observarem, atrás dessa cortina aqui, certo? Tinha o altar antigo e tinha também o sacrário, isto foi coberto. Certo? Então essas igrejas que nós vemos que não tem mais sacrário na frente e não tem mais o altar na frente, bem, elas simplesmente estão seguindo já as mudanças de 1965. Está de acordo com o espírito e a mente de Paulo VI. Então, essas igrejas que têm esse crucifixo gigantesco, por exemplo, na igreja de Brusque, ali onde eu estive por 2 anos fazendo filosofia, a igreja de São Sebastião, se não me engano, a igreja matriz de Brusque, lá é algo que impressionava, que tinha um crucifixo gigantesco, assim, suspenso no ar. É um crucifixo gigantesco, não tem mais nenhuma arte, nem mais nada. Assim, apenas um crucifixo gigantesco. E bem, à época eu não entendi que isso era uma imitação exatamente disso aqui. Quer dizer, muitas vezes os conservadores eles vão dizer que as pessoas estão interpretando errado Paulo VI, interpretando errado o Vaticano II. Mas, na verdade, na maior parte das vezes, 99% das vezes, as pessoas estão fielmente seguindo as coisas que Paulo VI propôs. E muitos dos argumentos que nós vemos, liturgistas considerados radicais e progressistas, falarem palavra por palavra o que Paulo VI disse em suas audiências gerais nessa época. Aí nós vamos demonstrar isso nos vídeos que seguem. Mas o importante aqui é a gente notar já algumas mudanças, veja, no cenário, mudanças de rubrica. Então, olhe também que eles colocaram a mesa ali, a famosa mesa, né, no lugar do altar. Então, nós temos a mesa.
ali já. Isso já é algo que você não vai ver no missal de 1965 dos fiéis isto, porque isso era o que os padres faziam, mas as mudanças no exterior são enormes, são de consequências enormes, porque essa mesa aí, na verdade, é aquela mesa dos luteranos, é a mesa dos calvinistas, eles que introduziram a mesa. Isso é algo diferente do altar, porque a mesa é o memorial da ceia do Senhor. Lembre-se que a instrução de Paulo VI ele começa falando da ceia do Senhor, precisamente aquilo que Calvino, Lutero queriam colocar no lugar da missa, onde tem um altar propriamente, onde se oferece um sacrifício, porque eles não acreditam no sacrifício. Então, isso aqui é muito importante você perceber essas mudanças que têm implicações teológicas e que faz mudar a mentalidade das pessoas, ainda que você não está lendo nada no Missal de 65, os atos que você vê acontecer na sua frente durante a celebração já mostram uma mudança de mentalidade, que depois vai afetar os textos, mas começa na prática, assim na nossa vida também, certo? Então nós começamos abandonando as práticas, e depois a nossa mentalidade está mudada também, certo? Então primeiro a vida, a prática, o exterior, e aí depois chega no interior. Muitas vezes é assim. Então, aqui é mais ou menos isso. Então, em 1965, nós temos todo o problema já armado. A bomba relógio está ali. A gente vai explodir em 69, mas já está ali. E vamos continuar avançando um pouco mais. Então, você vê isso aqui. Se você observar, ler o texto, sobretudo, para entender um pouco melhor a ambientação aqui, verá que Paulo VI colocou a mesa junto da mesa de comunhão, de uma maneira tal que não tivesse mais a noção de uma separação entre o santuário e a nave da igreja. Então, é como se tivesse praticamente abolido a mesa da comunhão e o altar mesmo, a mesa, no caso, ele está fora do próprio santuário. Está bem? Então, se separou, ou melhor, se perdeu a noção dessa distinção entre o local sagrado, onde se oferece o sacrifício da missa, e o local profano, ou bem, onde estão os fiéis simplesmente assistindo ao sacrifício da missa, certo? Claro, participando com suas preces, desta maneira, as suas orações, mas não dentro, não é? do santuário dos santos, enfim, onde se realizam os sagrados mistérios. Então se perde essa noção também, que, claro, afeta a dignidade do sacerdote, afeta a dignidade dos mistérios celebrados, sem dúvida. Tudo isso é importante. Temos um outro fato importante aqui, que Paulo VI inclusive menciona, que é a comunhão recebida de pé. Isto já acontece em 1965, está bem? Então as pessoas às vezes elas dizem que isso tudo foi abuso, né? Que os holandeses, sobretudo os terríveis holandeses, né? Hoje são os alemães, antigamente eram os holandeses, os terríveis holandeses, o catecismo holandês, toda aquela revolução lá dentro, né? Hoje são os alemães, os cismáticos alemães e blá 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 blá, toda essa história. Mas na realidade esses abusos, entre aspas, na verdade foram introduzidos em Roma mesmo. E começa já com essa missa. E é tão verdade isso, que é assim, que Paulo VI, em uma audiência de 65 que eu vou mencionar no próximo vídeo, eu vou mencionar lendo-a na parte principal, ele vai dizer que as reclamações que estão vindo das pessoas fechadas, as mudanças, que ele critica acerrimamente, de maneira severa, nesta alocução, ele diz que estavam criticando justamente as pessoas receberem a comunhão de pé durante a missa e na implementação da reforma litúrgica, ou seja, ele estava ciente que isso estava acontecendo. E ele dá isso como um exemplo das novidades, que ele louva, inclusive, nos parágrafos seguintes. Então, não é algo que aconteceu por acidente, como um abuso consentido, vamos dizer assim, tolerado por Paulo VI. Não, o próprio Paulo VI estava à frente dos abusos, entre aspas. Não eram abusos, era, na verdade, a novidade que estava se introduzindo no lugar do que era antigo, que era o respeito ao Santíssimo Sacramento. Sabe? Então, para essa gente não tem problema nenhum receber a comunhão de pé e a comunhão na mão, porque já se perdeu a noção de que aquilo é o corpo de Nosso Senhor Jesus Cristo, corpo, sangue, alma e divindade. Realmente se perdeu o respeito. E isso, evidentemente, tem uma consequência radical no modo como as pessoas entendem a missa, o lugar onde eles estão indo, para render seu culto a Deus. Então nós tivemos todas essas manifestações já em 1965, aqui tem um outro artigo também que ele recomenda, de uma outra pessoa, pode ser acessado, infelizmente isso está em inglês, mas
bem para os mais esforçados, e eu penso que a pessoa que fez o comentário é uma pessoa bastante culta, não será tão difícil assim, está bem? Então, isso só para mostrar que o missal de 1965 já era um problema, está certo? Então, isso fique claro nesse vídeo, e agora nós vamos poder avançar, então, para explicar esse processo de passagem do latim ao vernáculo. E o primeiro grande passo nesse respeito, todos sabem, é o documento Sacrosanctum Concilium, que foi inclusive o primeiro documento a ser aprovado pelo Concílio Vaticano II, ou seja, o carro-chefe do Concílio Vaticano II, de verdade, foi a reforma litúrgica. Teve outras reformas? Sim, mas a mudança litúrgica ela foi colocada em primeiro lugar porque era mais fácil de fazer à época, porque já tinha havido toda uma preparação de décadas nesse sentido, todo um movimento litúrgico, toda uma fomentação dessas ideias em revistas especializadas, por exemplo, a Ephemeridis Liturgicae, do próprio Annibale Bonini, que estava por trás de toda essa reforma, que o próprio redigiu esse documento, né? Foi o rascunho dele que passou, então esse documento é o Sacrosanctum Concilium, ele que esteve na cabeça da Comissão de Reforma Litúrgica, e embora ele teve um tempo ruim com João 23, depois Paulo VI lhe devolveu os superpoderes e ele continuou então fazendo todas as mudanças durante todo o tempo, ele esteve na cabeça da Comissão de Reforma Litúrgica, então tudo isso é obra dele e de Paulo VI. E o interessante então é a gente considerar o documento-chave aí é a Sacrosanctum Concilium, e sendo o primeiro a ser aprovado porque havia já essa preparação e havia, além do mais, uma certa ignorância até da parte dos bispos da moda antiga com essa questão de que haveria uma implicação teológica na liturgia, ou seja, era algo considerado mais inofensivo à liturgia do que, por exemplo, mudanças, se fossem mudanças na área diretamente do dogma ou da moral. Então a liturgia ela deixava como que um campo sem o cuidado e sem a vigilância que havia nas cátedras de moral e de dogma. Então a cátedra de liturgia ela não era tida como algo tão importante e tão vigiado. O Padre Cecada ele fala isso no seu livro, que eu já recomendei aqui, o Obra de Mãos Humanas. E partindo do que Padre Cecada ensina neste mesmo livro, o que nós aprendemos de primeira vista é que tudo começou, no princípio, era a Sacrosanctum Concilium. No âmbito da reforma litúrgica, a justificativa, leia-se, pretexto da mudança do latim para o vernáculo foi a maior compreensão e participação do povo. Ou seja, todos deveriam entender e responder ao que o padre estava falando durante a missa. Então, todo mundo sabe disso. Quando o pessoal fala que antigamente ninguém entendia nada do que o padre estava falando, ninguém sabia o que estava fazendo na missa, né? E agora, com a missa em português, em vernáculo, tudo ficou mais fácil, todo mundo entende o que está acontecendo, participa ativamente da liturgia. E esse é o grande argumento, que eu vou chamar aqui de pretexto, da reforma litúrgica. Muito bem. É pretexto porque ele oculta certas heresias por debaixo do tapete e porque, evidentemente, ele não é realmente o que aconteceu. Quer dizer, não era simplesmente fazer os fiéis entenderem o que estava acontecendo ali, mas separar os fiéis do que era antigo e criar uma coisa nova no lugar. Na verdade, essa era a grande ideia, certo? De mudar para o vernáculo, tá bem? E de uma maneira que eles talvez nem se dessem conta disso. E quando nós falamos da reforma, dessa passagem do latim para o vernáculo, as passagens-chave neste respeito, recorda-nos o reverendo Padre Antônio Cecada, na seu livro Obra de Mãos Humanas, são os parágrafos 36, 54, 40. Se você quiser memorizar, para facilitar a localização, é isto, 36, 54, 40. E nós podemos localizá-lo justamente no próprio documento da Sacrosanctum Concilium. E nós vamos fazer isso simplesmente para fins de ilustração, para que você possa ter mais ou menos uma noção do que já estava sendo preparado. Esse documento ele é uma espécie de bomba-relógio, ele só vai realmente surtir todos os seus efeitos mais para frente, anos depois, seguindo certas etapas, gradualmente, como os revolucionários costumam fazer, ir esvaziando a substância, deixando a sua casca, mas tirando as coisas até o momento que eles criam algo diferente ou a substituem por outra coisa, que é mais ou menos o que aconteceu. Então, bem, aqui vamos para alguns parágrafos, então, justamente esses que o Padre Cecada falou, vamos localizar no documento e entender um pouquinho, nos familiarizar com o que estava previsto. Claro que aqui é colocado de uma maneira ambígua, está certo?
de uma forma que fica um pouco no ar, porque se fala em preservar o latim, mas também, excepcionalmente, se for para maior utilidade do povo, então se pode usar o vernáculo. Então não está dizendo aqui, deve-se em todos os lugares rezar a missa em vernáculo. Não, se fosse dito assim, evidentemente haveria uma resistência da parte dos bispos e dos fiéis, e a coisa não iria passar. Então, os revolucionários simplesmente colocaram da seguinte maneira: bom, vamos fazer assim. O latim tem que se preservar, porém, em tais circunstâncias, nós damos aos bispos o poder de usar o vernáculo. Está certo? As conferências episcopais, inclusive, as conferências episcopais têm esse poder. E se nós queremos entender as coisas de uma maneira bem oficial, que é o que nós devemos fazer quando estamos fazendo um estudo científico de uma questão como esta, e não com achismo sobre o documento, então nós temos que ir às autoridades, certo? Então, as autoridades litúrgicas em questão são Paulo VI, que era assim chamado o representante, o chefe da Igreja, da Santa Sé, está bem? Então, cabeça do Estado do Vaticano, e não só da Igreja Católica. Então, Paulo VI, em primeiro lugar. Depois, Annibale Bugnini, que era justamente o chefe da comissão da Concilium, ou melhor, Concilium, no caso da comissão, que estava fazendo toda essa mudança litúrgica, a reforma litúrgica. Então, ele estava na cabeça da reforma litúrgica, ele era o chefe. Então, ele que dava as interpretações, fazia os documentos de implementação, dava as diretrizes para as conferências episcopais. Então, é uma pessoa que está, inclusive, acima das conferências dos bispos, tá? Annibale Bugnini. E era, então, o mais alto oficial nesse respeito da reforma litúrgica. E estava junto de Paulo VI ali fazendo todas as mudanças e os trâmites, está certo? Então, nós temos Annibale Bugnini, então, numa posição privilegiada, e ele é uma referência que nós devemos consultar, inclusive, os documentos da concílio nesse respeito. Depois, nós temos, claro, as conferências dos bispos, que essa Constituição vai dar poder para fazer as transformações. Então, aí são os 3 pontos de referência que nós devemos utilizar. Nesse vídeo, nós vamos simplesmente falar daquilo que Paulo VI pensa sobre essa transição do latim para o vernáculo. Mas, se você prestar atenção, todas essas 3 estão concordes no sentido que aquilo que é mais proveitoso para o povo, aquilo que é melhor é que o latim diga o seu adeus e o vernáculo tome o seu lugar, tá? Pelo menos como a língua principal da missa. Isso já estava previsto, isso nós vamos ver na execução. Mas aqui na Sacrosanctum Concilium, que nós vamos ver, então, é uma abertura para isto, está certo? Agora, como é que eu devo entender a Sacrosanctum Concilium? Bem, eu devo entender de acordo com as autoridades oficiais, como eles a entenderam. Tá? E no entender de Paulo VI, de Bugnini e das conferências episcopais, consenso unânime, certo? Das pessoas principais na implementação da reforma litúrgica, os principais personagens, mudar do latim para o vernáculo, ou melhor, as circunstâncias convenientes em que constitui uma boa ideia mudar do latim para o vernáculo são sempre, ou então, em qualquer lugar em que eu encontro uma palavra em latim, eu vou mudar para o vernáculo, tá? O português, inglês, enfim, a língua do povo, a língua falada, a língua vulgar. Bem, então vamos lá, vamos só entender aqui então primeiro o abstrato, primeiro a teoria, o que está no programa, e depois vamos ver um pouco da execução com o próprio Paulo VI. Então vamos pesquisar aqui o número 36, que é o que nos interessa no momento. Número 36 já localizamos aqui, ele vai dizer o seguinte: deve conservar-se o uso do latim nos ritos latinos, salvo o direito particular. Então, aqui nós já temos uma espécie de sim, deve conservar, preservar o latim nos ritos latinos, os nossos ritos. Porém, salvo, exceto, e aí nós temos então o caso do direito particular, ou seja, em que pode-se fazer algo diferente legitimamente. Então, quais são esses casos? Vamos ver. Então, aqui o parágrafo 2º. Dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar, deixe-me apagar aqui, dado, porém, que não raramente o uso da língua vulgar pode revestir-se de grande utilidade para o povo, quer na administração dos sacramentos, quer em outros pontos da liturgia, poderá conceder-se à língua vernácula lugar mais amplo, especialmente nas leituras e admonições,
em algumas orações e cantos, segundo as normas estabelecidas para cada caso nos capítulos seguintes. Vamos para o terceiro inciso. Observando estas normas, pertence à competente autoridade eclesiástica territorial, a que se refere o artigo 22.2, ou seja, as conferências episcopais dos bispos, consultados, se for o caso, os bispos das regiões limítrofes da mesma língua, decidir acerca do uso e extensão da língua vernácula. Então, veja só, isto aqui é a cargo das conferências episcopais. Veja aqui. Decidir acerca do uso e extensão da língua vernácula. Tais decisões deverão ser aprovadas ou confirmadas pela Sé Apostólica. Um especialista na matéria, o companheiro, inclusive, de Bonini, também um grande oficial nessas mudanças, ele vai dizer que o que está se colocando aqui é apenas uma mudança pro forma, ou seja, apenas uma aprovação pro forma, que ele se refere, ou seja, pode simplesmente a Santa Sé dar um ok, um visto, e na verdade cabe aos bispos fazer todo o show, ou seja, eles fazem a tradução, eles fazem a implementação, tudo mais, e a Santa Sé simplesmente dá um visto. Isso é uma grande mudança, diz Carlo Braga, que é um dos especialistas nessa matéria, e que já está no coração do Vaticano II, já na Sacrosanctum Concilium. Já está previsto esse programa de mais autonomia para as conferências episcopais. E muitas vezes, quando o pessoal critica a CNBB, bem, eles se esquecem que a CNBB ela tem o poder para fazer muitas das coisas que eles fazem, e esse poder é concedido por Roma. Então, o ataque que você faz à CNBB é um ataque que você deve dirigir a Roma, em primeiro lugar, que lhe dá toda esta liberdade e poder. E muitas vezes o que eles chamam de abuso, como no caso, enfim, das muitas coisas que falam contra os holandeses, ou contra os alemães, ou contra os teólogos da libertação, enfim, na verdade são coisas que começaram em Roma e que são incentivados por eles. E nós vamos ver isso justamente quando falarmos sobre as traduções e tudo mais. Mas aqui vamos apenas continuar indo para o nosso inciso 4. A tradução do texto latino em língua vulgar para uso da liturgia deve ser aprovada pela autoridade eclesiástica territorial competente acima mencionada. Ou seja, tem que ser aprovado pela Conferência dos Bispos, certo? E não por uma congregação dos ritos ou algo assim. A congregação dos ritos simplesmente vai dar um visto, um ok, mas quem faz a tradução é a Conferência Episcopal. E depois aqui nós temos outras normas e tudo mais, mas vamos avançar já para o número 54. Está certo que também vai nos dizer alguma coisa sobre essa reforma litúrgica. Vamos lá, aqui 54. Novamente, nós vamos ouvir falar do vernáculo aqui neste parágrafo, dizendo assim: a língua vernácula pode dar-se nas missas celebradas com o povo, um lugar conveniente, sobretudo nas leituras e na oração comum, e, segundo as diversas circunstâncias dos lugares, nas partes que pertencem ao povo, conforme o estabelecido no artigo 36 desta Constituição, que é o artigo que nós acabamos de ver, ou seja, quando tiver utilidade para o povo, um uso mais amplo do vernáculo. Tomem-se providências para que os fiéis possam rezar ou cantar, mesmo em latim, as partes do ordinário da missa que lhes competem. Se a alguns parecer oportuno um uso mais amplo do vernáculo na missa, observe-se o que fica determinado no artigo 40 desta Constituição. Então agora você entende por que nós não usamos a ordem natural de 36, 40, 54. Nós usamos 36, 54 e 40 porque assim fica mais fácil de entender, de raciocinar a partir do que o próprio documento coloca. Então agora ele vai nos remeter novamente para o número 40 e lá que nós vamos. Vamos lá então. Aqui número 40 ele diz o seguinte: mas como em alguns lugares e circunstâncias é urgente fazer uma adaptação mais profunda da liturgia, que é, por isso, mais difícil, 1. Deve a competente autoridade eclesiástica territorial a que se refere o artigo 22, inciso 2, ou seja, Conferência Episcopal dos Bispos, a Conferência Episcopal Nacional, a Conferência Nacional dos Bispos, como a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, etc., esses órgãos aí, cabe a eles considerar com muita prudência e atenção o que, neste aspecto das traduções e gênero de cada povo, poderá oportunamente ser aceite na liturgia,
proponham-se à Sé Apostólica as adaptações julgadas úteis ou necessárias para serem introduzidas com o seu consentimento. Então, vamos lá, aqui nós temos das tradições e gênio, aliás, eu acho que eu falei gênero, não é? As tradições e gênio de cada povo. Então, olha só, aqui fala-se em considerar com muita prudência e atenção o que, neste aspecto das tradições e gênio de cada povo, poderá oportunamente ser aceite na liturgia. E aí você começa com aquela ideia da enculturação. Aquela missa afro, aquela missa sertaneja, aquela missa crioula dos gaúchos ali, com o patrão do céu, com chimarrão, com churrasco, na hora do ofertório, assim por diante. Temos a missa indígena, aí assim por diante. Então, isso, de certa maneira, já está no programa. Está implicado de acordo com os bispos. Se os bispos determinarem assim, a eles é dada essa autoridade de fazer essas missas aí. Fazer essas adaptações de acordo com o gênio e as tradições de cada povo. E aí se respeita muito as tradições de cada povo, até dos indígenas e tudo mais, todas aquelas tradições. Então, isso já começa aqui, certo? Então, vamos para frente. Vamos continuar um pouco mais aqui no documento. 2. Para se fazer adaptação com a devida cautela, a Sé Apostólica poderá dar, se for necessário, à mesma autoridade eclesiástica territorial a faculdade de permitir e dirigir as experiências prévias que forem precisas em alguns grupos que sejam aptos para isso e por um tempo determinado. 3. Como as leis litúrgicas criam, em geral, dificuldades especiais quanto à adaptação, sobretudo nas missões, haja para a sua elaboração pessoas competentes na matéria que se trata. Então, aqui nós temos a bombinha relógio que iria estourar em 1969, com o consenso unânime de todas as partes que tinham um papel fundamental nessa transformação da liturgia romana, ou latina, do rito latino. Então, aqui se dá a abertura, está bem? Então, aqui é o documento, a abertura, e no entanto, se você quer entender o documento, como ele foi entendido por aqueles que tinham o poder de mover as peças do tabuleiro, então, você precisa ir a Paulo VI, a Annibale Bugnini e, como eu falei, as próprias conferências dos bispos. E nós vamos ver que essas três partes desse negócio, dessa mudança, essa alteração, elas estão obrando juntas. Não existe esse conflito, essa loucura, dessa conspiração que pessoas como o catequista e outros colocam nessa matéria. E, na verdade, não só o catequista aqui, hoje em dia, o catequista daquele site lá, em português aqui, mas que Michael Davis e muitos outros na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Brasil, naquela época, escandalizados, falavam, então, dessas conferências dos bispos malignas que estão passando a perna, como diz o catequista, no Papa, na Santa Sé e tal. Não, meu caro, não estão passando a perna. Quando se diz ali, preserve o latim, entende? Como é que eles entenderam isso? É assim, o mínimo possível, entendeu? O mínimo possível para a época, que já foi muita coisa, já tiraram o latim, já deixou de ser a língua principal. E isso estava na mente de Paulo VI, está certo? Isso estava, fazia parte do plano isto. E não só isso, como também essas traduções errôneas que nós temos hoje. Então, isso que vocês precisam entender. E para entender, não é uma questão de ter fé na minha palavra. Está bem que posso estar sendo julgado aqui como uma pessoa preconceituosa e tudo mais. Mas basta ir aos textos que o próprio Paulo VI, na época, havia emitido nas suas audiências gerais, falando sobre esse tema da reforma litúrgica. Nos seus atos também, como nós vimos aqui alguns atos no começo do vídeo, nós falamos de virar-se de frente para o povo, de colocar atrás das cortinas o tabernáculo, com o altar, mora das igrejas. Então, isso já estava no programa, em acabar com a diferença, tirando as mesas de comunhão, ali aquela lá não dava para tirar, porque ela era de pedra, certo? Era impossível tirar, mas colocando de uma tal maneira o altar que desaparecesse essa separação, essa noção de que estamos separados, então, a nave da igreja do santuário,
onde se celebra o sacrifício da missa. Então, todas essas mudanças, inclusive a mudança de língua, tudo isso estava já na cabeça de Paulo VI. E nós vamos ver a questão da língua, sobretudo, e os motivos, que eu chamo de os pretextos usados, já quando nós formos para esse texto aqui, Então, nós estamos numa udienza generale, certo? Isso está em italiano. Nós vamos falar em português, nós vamos usar a tradução, está bem? Então, esta audiência geral, ela foi emitida, na verdade, no dia 26 de novembro de 1969. Ou seja, para aqueles que estão um pouco familiarizados com as datas, sabem que isto é às vésperas da implementação da missa nova. Então, Paulo VI, nesta audiência, está falando das novidades, as grandes novidades que vão envolver essa mudança de rito, do rito antigo, do Vetus Ordo, para o Novus Ordo. Então, essa mudança de rito da antiga ordem, a ordem velha, para a ordem nova da missa. E a primeira coisa que ele vai falar, meus caros, não é sobre assuntos de rubricas, coisas muito complicadas. Não, ele vai falar daquilo que é o mais óbvio, daquilo que todo mundo sabe, daquilo que você sabe, daquilo que eu sei, que é a passagem do latim ao vernáculo. Então, é disso que ele vai falar. Ele sabia disso. A passagem do latim, il passaggio alla lingua parlata. A passagem à língua falada. É disso que se trata. Ele já está falando dessas mudanças e ele vai nos explicar, então, que isto significa. E nós vamos simplesmente ler o texto, esse texto que eu sublinhei aí para você, está bem? Então, vamos lá. Fiquemos com Paulo VI, que é a parte mais importante dessas três que eu mencionei. Em alocução de 26 de novembro de 1969, ele mostrava-se perfeitamente consciente da mudança epocal causada pela passagem do latim ao vernáculo. Essas são as próprias palavras de Paulo VI, traduzidas literalmente. Aqui certamente sentir-se-á a maior novidade, aquela da língua. O latim não será mais a língua principal da missa, mas o vernáculo, que nós podemos chamar de língua falada, como diz Paulo VI, eu traduzi como vernáculo, mas ele se refere à língua parlata, que é a língua falada no lugar italiano para eles na Itália, para nós aqui o português. Então, é disso que ele fala. Essa passagem, isso vai chamar mais atenção. Ele estava ciente. Essa vai ser a grande mudança. As pessoas, quando falarem da missa nova, elas vão falar da missa em português. Antigamente, a missa era em latim. Agora, a missa é em português. É assim que eles vão perceber essa mudança. Eles não vão olhar para as rubricas, para os textos das orações que foram mudados. Não, as pessoas não vão perceber isso. Elas vão perceber a mudança da língua. O latim não será mais a língua principal da missa, diz Paulo VI. O latim não será mais a língua principal da missa, mas o vernáculo. Para quem conhece a beleza, a potência, a sacralidade expressiva do latim, certamente a sua substituição pela língua vulgar é um grande sacrifício. Perdemos a linguagem dos séculos cristãos. Tornamo-nos quase intrusos e profanos no recinto literário da expressão sacra. E assim perdemos grande parte daquele estupendo e incomparável feito artístico e espiritual que é o canto gregoriano. Então, notem aqui nessas palavras de Paulo VI, ele estava ciente que a implementação da missa nova, e notem que Paulo VI não queria conservar os dois ritos, ele queria substituir o rito, deixar para trás o rito antigo e instaurar esse rito novo. Está bem? Então, a intenção era esta, não era continuar as duas liturgias. Então, ele sabia que estava indo para a lata do lixo uma grande parte do gregoriano. Então, isso talvez afete a sensibilidade das pessoas conservadoras que gostam da missa tridentina, dos indultos, enfim, de todas essas concessões feitas. Mas, se nós queremos pensar com o Papa, com Paulo VI, e, bem, agora mesmo pensar com Francisco, a ideia é, não está no programa o gregoriano. Pelo menos uma grande parte do gregoriano. Não está no programa latim. Então, se vocês querem sentir com o Papa e com a Igreja do Concílio Vaticano II, esquece o gregoriano. Esquece o latim. Entende por quê?
isso não importa mais. Tá? Na prática não importa. Vai ter um cantinho dele ali para os experts, para as pessoas que quiserem se especializar nisso. Talvez os padres que quiserem se especializar nisso, um ou outro. Mas isso não será mais o uso da igreja. E nós temos aqui já o primeiro passo, então essa mudança que Paulo VI está falando, que agora o latim não é mais a língua principal da missa. Então não está no plano ter mais uma missa em latim na esfera do Vaticano II. Não é para existir isso. Isso não é para existir. E se concedeu para resolver certos problemas práticos, pragmaticamente, concedendo-lhe certas coisas por um certo tempo, isso não é o ponto final. O ponto final é sempre vernacularização, certo? Quer dizer, mudar tudo para o vernáculo. Temos sim razão de nos lamentar, continua Paulo VI, e quase nos perder. Com que coisa substituiremos essa língua angélica? É um sacrifício de inestimável preço. E por qual razão? Que coisa vale mais do que estes altíssimos valores da nossa igreja? A gente está falando do latim como altíssimo valor da igreja, com um preço inestimável. A resposta parece banal e prosaica, mas é válida, porque humana, porque apostólica. Vale mais a compreensão da oração do que os trajes sedosos e vetustos com os quais está majestosamente vestida. Vale mais a participação do povo, deste povo moderno, cheio de palavras claras, inteligíveis e que podem ser traduzidas em sua conversação profana. Se o divino latim mantivesse segregado de nós a infância, a juventude, o mundo do trabalho e dos negócios, se fosse um diafragma opaco em vez de um cristal transparente, nós, pescadores de almas, faríamos um bom cálculo ao conservar-lhe o domínio exclusivo da conversação orante e religiosa. Que coisa, diria São Paulo, olha só o argumento de Paulo VI aqui. Que coisa, diria São Paulo, então, com o latim, então, impedir que as pessoas compreendam o que está acontecendo e participem do que está acontecendo na liturgia? O que diria São Paulo se estivesse aqui entre nós? Lê-se no capítulo 14 da primeira epístola aos Coríntios. Na Assembleia prefiro dizer 5 palavras, segundo a minha inteligência, para instruir também aos outros, do que 10.000 em virtude do dom de línguas. E Santo Agostinho parece comentar, para que todos sejam instruídos, não tendo temor dos professores. Ele cita a Patrística Latina 38, 228, sermão 37. E pede também para que se confira sermão 299, página 1371. Mas de resto, e aqui agora a grande consolação para todos vocês que gostam do latim, mas de resto, o novo rito da missa estabelece que os fiéis, abre aspas, saibam cantar juntos em língua latina, ao menos as partes do ordinário da missa, e especialmente o símbolo da fé e a oração do Senhor, o Padre Nosso, número 19. Lembremo-nos bem, vai encerrar então solenemente Paulo VI, lembremo-nos bem para nossa advertência e nosso conforto. Não é por isso que o latim desaparecerá da nossa igreja, ele permanecerá a nobre língua dos atos oficiais da Sé Apostólica, permanecerá como o instrumento eclesiástico, permanecerá como o instrumento escolástico dos estudos eclesiásticos e como que a chave de acesso ao patrimônio da nossa cultura religiosa, histórica e humanística, e, se possível, em reflorescente esplendor. Paulo VI, Audiência Geral, segunda-feira, 26 de novembro de 1969, disponível no Vaticano, como nós vamos citar na nossa descrição. Está bem, então, aqui está. Paulo VI está ciente que vai deixar de ser a língua principal, mas consolai-vos porque o latim ainda vai ter algum espaço. Os fiéis, de repente, se for útil para eles, eles vão poder ter algum latim para decorar, para aprender algumas orações, talvez o Padre Nosso. Então ele dá algumas consolações, ainda vai ter algum latim. Sobretudo vai ser a língua dos documentos oficiais. Quando eu li isso, eu quase gargalhei, achei muito engraçado, porque se você já ouviu falar de uma Laudato Si, ou de uma Fratelli Tutti, você vai ver que esse documento oficial da Santa Sé, ele soa bastante vernáculo, não só no tema, meio ambiente, fraternidade universal, uma coisa bem profana e maçônica, não só nisso, mas até na palavra, né? Fratelli
não é a mesma coisa que fratres, não é verdade? Pode até ser parecido, mas não é a mesma coisa. Enfim, né? Então, e Laudato Si também não é a mesma coisa que o latim. Então você vê que aquilo que ele disse que nós iríamos ficar com isso, esse latim, veja, como que funciona o mentiroso, né? Então, vamos lá. Na Sacrosanctum Concilium, diz, o latim seja preservado. E aí você podia ter a impressão que o latim seria preservado. Porém, tem ali os poréns, a questão da utilidade para o povo. Bom, se é útil para o povo no juízo das pessoas que estão fazendo a reforma, já não vai ser preservado. Já deixou de ser a língua principal. Isso que aconteceu. Então, o latim não foi preservado. E agora está dizendo, não, mas o latim ainda vai continuar na Santa Sé e nos seminários. E nenhuma coisa nem outra realmente acontece. Na prática, nenhuma coisa nem outra acontece. Porque, bom, a ideia é acabar com o latim. Só que acabar com o latim de uma maneira que as pessoas não se deem conta disso. Vai tirando aos poucos. Então, se prometeu que os fiéis iriam aprender o latim nessas orações principais, você nunca viu isso acontecer. Tá? Pelo menos aqui no Brasil eu nunca vi. Nunca vi os fiéis sabendo qualquer coisa em latim. Numa paróquia, por exemplo. Jamais. Tá? Jamais. Se não pelo influxo de um padre jovem, alguma coisa assim, que é meio do estilo da reforma, mas isso é raríssimo. Isso não é o que se procura. Ninguém vai aprender o ordinário da missa. Isso é pura mentira. E a questão, depois, de o latim ser conservado como língua da Santa Sé, ele foi sendo desconservado cada vez mais gradualmente, até nós chegarmos no tempo de Bergoglio, em que se abandonou de uma vez. Tá? E agora, a não ser quando, por ironia, ele está querendo fazer uma piadinha contra os tradicionalistas, ele vai colocar um documento em latim, Traditionis Custodes, salvo na brincadeira, quando ele está falando sério, ou seja, falando sobre aqueles temas altamente importantes, espirituais, de plantar uma árvore, ou então promover a República Democrática Universal da ONU, né, falando desses assuntos bastante religiosos, então aí é tudo em língua vernácula. Então, é mentira, não aconteceu. E uma outra coisa também que mudou, a questão dos seminários. Quem que aprende latim? Basta você ver que Bergoglio estava justamente reclamando e usando como um argumento contra a missa tridentina e a celebração da missa tridentina o fato dos padres não saberem o latim. Ora, se os padres não sabem latim, é porque eles não aprenderam isso no seminário e porque não foi a língua dos estudos escolásticos. E claro, todo mundo sabe, todo mundo tem uma noção da realidade, sabe que nos seminários não se aprende latim. Não se estuda em latim, não se estuda com manuais em latim. Está certo? Isso desapareceu da face da terra. Então, os estudos são todos em vernáculo. E tanto que nós vemos Bergoglio reclamar que os padres que querem celebrar a missa tridentina com a melhor das intenções, eles não sabem latim. Ué, mas eles não passaram pelos seminários? 8 anos? Sim, e o latim? Aprenderam uma palavra ou outra, fizeram um cursinho lá de aprender as 5 declinações, só e acabou nisso aí, basicamente. Então, você vê como eles são falsos e mentirosos. Mas, então, de um lado, você olha para isso aí e você acha engraçado. Na verdade, eu realmente achei engraçado. Quer dizer, nós vemos como que realmente se preservou como língua da Santa Sé, ou a língua dos estudos escolásticos. Tá? Agora, se você olhar do ponto de vista sério e aí começar a entender as coisas, daquele ponto de vista que eu coloquei para vocês no vídeo anterior, seja como uma estratégia revolucionária, então você vai entender o que Paulo VI quis realmente com essa mudança, ou seja, jogar a chave fora. Tá? Então, se o latim é essa chave que ele disse, ele não está sendo mais usado como língua da Santa Sé, dos documentos, e não está sendo mais utilizado como a língua de estudo nos seminários, isso significa o mesmo que jogar a chave fora. Claro que nós não devemos esperar que os leigos sejam proficientes em latim, mas os eclesiásticos, sendo proficientes em latim, eles vão absorver o patrimônio anterior, tanto os documentos da Santa Sé anteriores, muitos que jamais foram traduzidos para o vernáculo, quanto também toda a literatura eclesiástica publicada em latim, no curso de 1.600 anos, pelo menos. Então, toda essa literatura eclesiástica vai desaparecer do mapa também, e do campo de referências deles, onde eles vão ter como referência esses manuais recém-publicados em vernáculo, e cheios já de novas ideias. Então, a ideia da mudança era jogar a chave fora. E é isso que nós falamos quando nós olhamos por um ângulo mais sério. Olhando para o mesmo ponto, com um pouco mais de seriedade, o que vemos aqui é a confirmação do que dissemos. O abandono do latim na liturgia
e seu subsequente afastamento dos estudos eclesiásticos significou jogar fora a chave que nos dava acesso, agora citamos Paulo VI, ao patrimônio da nossa cultura religiosa, histórica e humanística. Isto é, no mínimo dos mínimos, esse ato cortou o nosso laço com o passado. Não surpreende, pois, que o que efetivamente aconteceu, ou seja, na prática, o que aconteceu com essa mudança do latim para o vernáculo, foi a segregação da infância, da juventude e do mundo do trabalho e dos negócios da tradição católica. Por quê? Porque o padre que reza a missa em vernáculo, que prega o sermão, ele não teve uma formação clássica, uma formação católica tradicional no seminário. Então, não é que as pessoas agora estão separadas do antigamente, das coisas antigas, porque elas não sabem latim. Não, elas já não sabiam latim. Mas o padre sabia o latim. E sabendo o latim, ele lhes comunicava todo o patrimônio que Paulo VI chama do patrimônio da nossa cultura religiosa, histórica e humanística. Não? Então, tudo isso desaparece do campo de referência. Então, esta foi a grande segregação que aconteceu. Agora não é mais transmitida essa tradição católica antiga. O padre não tem mais acesso a isso, então ele não passa isso para os fiéis. Por isso que ele não fala mais sobre o inferno, por exemplo. Você quer colocar algo básico, então algo que foi tirado da missa nova e que estava cheia a literatura eclesiástica antiga, era falar do temor de Deus, falar sobre os novíssimos. Por que o padre não fala mais isso? Porque lhe foi fechada esta porta, a chave foi jogada fora. Foi isso que realmente aconteceu. Então, aí as crianças, os jovens, as pessoas comuns que estão indo à missa, não estão mais recebendo essas doutrinas. Pelo sermão e nem pela liturgia. E nós vamos perceber por quê, que a liturgia foi despojada de todas as coisas católicas, como demonstra o padre Tchekado no seu livro, Obra de Mãos Humanas. Muito bem. Então, tirados os trajes majestosos e a língua angélica, a prece católica não se distingue mais tanto dos vãos palavrórios dos hereges. Essa é uma outra conclusão. Quer dizer, quando você tirou aquela roupa do latim, você tirou aquela roupa do sagrado, do separado, do profano. Assim como Paulo VI também tirou ali essa diferença entre santuário e nave, né? entre o que o padre está fazendo, oferecendo a Deus, e o povo que assiste o sacrifício. Então, se rompeu essa diferença entre sagrado e profano, e assim o catolicismo perdeu como que aquele seu sabor, aquilo que o diferenciava desses palavrórios vãos dos protestantes, que usam o vernáculo nas suas orações, da forma mais extravagante, mas assim, aquilo que era tão diferente, agora ficou algo tão parecido com aquilo que a gente ouve esses protestantes falando e tudo mais, e perde o interesse. Deixou de ser algo que atrai, algo místico. Nós vamos falar disso mais para frente quando falarmos dos benefícios do latim. Mas aqui já se percebe que a verdadeira separação, o que o povo não compreende mais e não participa mais, é da tradição católica antiga. Isso se rompeu. A chave foi jogada fora com o abandono do latim. Aí toda essa ideia de participar e compreender mais é um pretexto. Porque hoje se participa e se compreende menos a tradição católica antiga. O que se compreende é algo diferente. Nós vamos mostrar isso no próximo vídeo. Primeiro nós vamos falar da questão de Lutero e de Calvino, como eles têm a mesma mentalidade de Paulo VI, incrível. Quer dizer, os reformadores litúrgicos do século XVI, os protestantes, quando foram argumentar em favor de uma missa nova, para eles, que era a ceia do Senhor deles, eles usaram os mesmos argumentos e atacaram as mesmas pessoas que Paulo VI está atacando aqui. Então você tem que Paulo VI não está introduzindo uma novidade, a não ser que a gente considere novidade uma coisa que foi feita 500 anos atrás. Ele está simplesmente implantando uma ideia velha e gasta dos protestantes e colocando no campo católico. Entende? Por isso que a gente pode chamar, como disse Monsieur Lefebvre, a missa nova de a missa de Lutero. Mas isso nós vamos ver mais para frente. Depois nós vamos falar das traduções também, os erros de tradução, que é bem interessante. E vamos encerrar falando sobre a importância do latim. Mas isso para um próximo vídeo. Esse vídeo já ficou bastante longo. Peço desculpas pelas delongas. É que esse é um assunto muito interessante e é bom a gente
ter uma conversa franca sobre essas coisas, de modo que as pessoas consigam entender e desfazer, sabe, certos preconceitos e acabar com estes frutos de uma má propaganda que se faz sobre essa matéria litúrgica. Também tem muita gente que diz que é mito, o que na verdade é realidade, né? E uma dessas coisas é que, por exemplo, foi um acidente, uma conspiração que nos tirou o latim, porque a Sacrosanctum Concilium não tinha isso previsto, não era para ser assim e tudo mais. Não. Se nós queremos entender a Sacrosanctum Concilium de acordo com a Igreja pós-conciliar, que essas pessoas identificam como a Igreja Católica de uma maneira equivocada, mas assim eles fazem, então você vai ver que isso tudo estava no programa. E que não aconteceu nenhum acidente, era para ser assim. Está certo? Se não foi tudo feito na hora, era para não causar muita polêmica, muita controvérsia, mas no devido tempo tudo foi feito, e tudo foi feito com aval e o apoio de Paulo VI e de Annibale Bonini, ou seja, do que você pode chamar de Roma. Então, o que as conferências episcopais fizeram, que vocês chamam de abuso, na verdade é o uso do que isso foi colocado como uma opção desejável e até foi orientado, isso foi orientado assim, por estes personagens que nós vamos estudar e conhecer um pouquinho mais nos próximos vídeos. Está certo? Vendo as suas ações e, bem, as mudanças, as modificações que implementaram. Desde já agradeço pela atenção, por nos ter acompanhado aqui nesse vídeo. Aqueles que quiserem ajudar no nosso canal, peço que adquiram aqui os exemplares recém-chegados aqui, da segunda remessa de O Papa e o Anticristo. Adquirindo essa obra por R$ 29,90 apenas, você pode, então, nos ajudar também a continuar com esse trabalho aqui, está certo? Muito obrigado pela atenção, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.